Acidente em Lagoa Seca mata ajudante de caminhão e motorista sai ferido. Por conta da Covid-19, fogueiras devem ser proibidas até o dia de São João. E ainda, Campina perde milhões de reais com a suspensão das festas juninas. Hoje é quarta-feira, 10 de junho de 2020. O Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Borborema Notícias de hoje começa destacando um grave acidente ocorrido nas primeiras horas da manhã de hoje. Foi no município de Lagoa Seca, a 7 quilômetros de Campina Grande. Uma pessoa morreu e outra saiu ferida. Renato Diniz acompanhou tudo e mostra agora. O acidente aconteceu neste trecho da estrada, no sítio Oiti, em Lagoa Seca, por volta das 6 horas da manhã. O caminhão carregado de estrume faltou freio e acabou capotando numa curva e saiu rasgando uma mureta após descer a ladeira. O ajudante morreu e o motorista saiu ferido. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU estiveram no local. O caminhão era conduzido por Jurandir da Silva. A carga vinha de Queimadas. Chegou na cabeça da ladeira aí, eu fui tentar para me descer aqui de primeira, né? Aí quando eu pisei no freio para passar a marcha, o pé desceu de uma vez, não tinha freio nenhum mais. Tentou fazer a curva ainda? Tentei fazer a curva, tentei jogar para lá, para aquele canteiro lá, porque podia vir alguém aqui, né? Se eu descesse aqui, mas não consegui não, né? A carga de estrume seria entregue ao agricultor Roberto Souto Leal, que inclusive estava numa moto guiando o caminhoneiro. O acidente aconteceu a cerca de 50 metros de onde a carga seria descarregada. Eu escutei aquele barulho. Ele foi trocar de marcha. Ele falou que vinha numa terceira, aí foi reduzir para uma primeira, aí faltou freio. Quando eu olho para trás, ele vinha descendo de bangueiro aí. Eu peguei e desci correndo de mar aqui, quando eu olho, chego na frente, que eu olho para trás, só vi o caminhão já virando. Em casos como este, é quase impossível não haver aglomerações, embora o Corpo de Bombeiros tenha isolado o local para retirar o corpo de Manuel Tavares, que ficou preso às ferragens. Bom, e depois de praticamente 2 horas e 40 minutos, a equipe do Corpo de Bombeiros consegue ter acesso ao corpo, e foi um trabalho de muita cautela, de muito cuidado, de muito respeito, inclusive. Foi necessária a utilização de 2 equipamentos, 2 desencarceradores, mais uma equipe extra que veio para dar esse apoio, esse suporte à nossa equipe, né? E aí, depois de quase 1h30 de trabalho, a gente conseguiu tirar a vítima que estava presa, mas infelizmente ela já estava em óbito. Um grave acidente foi registrado no início da noite de ontem no bairro do Salgadinho, em Patos. Suelen Araújo Nóbrega, de 36 anos, estava conduzindo uma moto e colidiu contra um carro. Ela foi atingida fortemente pelo carro e, devido ao impacto, acabou tendo que amputar o antebraço. O médico Fernando Jucá divulgou um vídeo falando sobre o estado de saúde da vítima. O estado geral dela é excelente, certo? Ela não lembra nada do acidente, logicamente, né? Eu tive que dar a triste notícia, né, da perca do antebraço, mas eu disse a ela que tudo isso tem um propósito, né? Tudo na vida tem um propósito e provavelmente vai ser uma forma de mudar a vida dela, né? Então, graças a Deus, ela está super bem, tá? Só ficou muito triste com a notícia da perca do antebraço, mas eu disse a ela que ia conseguir com um protético amigo meu, que é o melhor protético da Paraíba, a gente conseguir uma próxima muito boa para ela, tá? As outras lesões estão bem, graças a Deus a perna está bem perfundida, está chegando sangue bem direitinho, então o risco de perder a perna, que era meu grande medo, graças a Deus não tem, tá? E eu disse a ela que isso foi um livramento, na verdade ela renasceu, né? Porque todo mundo, a Ana estava do meu lado e todo mundo achava que infelizmente ela não ia sobreviver. E graças a Deus ela está super bem, consciente, orientada. E ainda falando em acidentes, um homem morreu depois que uma carreta tombou na Serra de Teixeira, no sertão paraibano. Veja no Giro de Notícias. Em Teixeira, no sertão, um grave acidente deixou uma pessoa morta na tarde de ontem. O caso
ocorreu quando uma carreta carregada de cosméticos tombou. De acordo com a Polícia Militar, a vítima é o motorista do veículo. Policiais estiveram no local do acidente para que a carga não fosse saqueada. Ainda não há informações do que teria provocado o acidente. Em Patos, também no Sertão, 3 mandados de prisão foram cumpridos pela polícia na cidade. Os suspeitos são investigados por crimes de homicídio. Com 2 deles foram apreendidos maconha, dinheiro e um pássaro em cativeiro. Em Belém, no Brejo Paraibano, um jovem de 28 anos de idade foi preso suspeito de uma tentativa de homicídio no Rio Grande do Norte. A ação ocorreu por força de mandado de prisão e com o suspeito foi apreendida uma pistola com munições. Já em João Pessoa, 2 homens foram feridos a tiros na ladeira do Rangel. Um deles morreu na hora. A vítima estava de motocicleta e caiu sem vida na Avenida Mourão Rangel, conhecida como Ladeira do Rangel. O crime aconteceu em plena luz do dia. A ousadia dos criminosos foi tanta que eles comemoraram o crime ali mesmo, no meio da rua. Moradores filmaram o momento. Repare que eles chegam a soltar fogos. Wilson Luiz da Silva Santos Filho, de 23 anos, estava cumprindo pena em regime semiaberto e usava tornozeleira eletrônica. Na tarde de ontem, ele foi morto com pelo menos 8 disparos de arma de fogo. No momento do crime, ele passava de motocicleta aqui pela ladeira, que liga o bairro de Jaguaribe ao bairro do Rangel. Foi atingido e caiu aqui já sem vida. Próximo daqui, a polícia encontrou um outro homem, identificado como Evanildo da Silva, de 41 anos, que também foi atingido por um disparo de arma de fogo. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Até o momento, ninguém foi preso. O caso será investigado pelo Núcleo de Homicídios de João Pessoa. Veja a seguir, agências bancárias não abrirão amanhã em Campina. Daqui a pouco a gente explica o motivo. E ainda, decreto municipal irá proibir acendimento de fogueiras no período junino. E a gente volta destacando a notícia que nos enche de orgulho. A Paraíba tem a UFCG e a UFPB entre as 10 melhores universidades do Nordeste e 50 melhores do Brasil, de acordo com o ranking elaborado por uma instituição de ensino americana. O ranking conta com 2.000 universidades de todo o mundo, sendo 57 do Brasil. Camilo Farias, vice-reitor da UFCG, enviou um vídeo falando sobre o assunto. É com bastante alegria que a Universidade Federal de Campina Grande recebe o resultado de sua classificação neste ranking internacional. Apesar de ser uma universidade nova, com apenas 18 anos do desmembramento, as ações da UFCG são amplamente reconhecidas pela sociedade. Neste ranking, por exemplo, avançamos 18 posições em relação ao resultado do ano passado. Atribuímos este sucesso ao esforço e ao compromisso da nossa comunidade acadêmica. Recentemente, elaboramos um plano de desenvolvimento institucional com destaque para ações inovadoras e em prol da internacionalização. Assim, buscamos cumprir a nossa missão institucional de maneira participativa, transparente e eficiente. Amanhã, quinta-feira, não haverá expediente bancário em Campina Grande. O presidente do Sindicato dos Bancários de Campina e Região, Esdras Luciano, orienta quem precisa dos serviços bancários. A FEBRABAN divulgou na data de ontem que os bancos não irão funcionar nesta quinta-feira, dia 11, feriado nacional de Corpus Christi. As agências estarão fechadas, inclusive aqui em Campina Grande e em outras cidades onde o feriado foi antecipado por força de decreto municipal. Portanto, boletos e qualquer outro compromisso com vencimento para esta quinta-feira, dia 11, automaticamente está prorrogado para o próximo dia 8. As salas de autoatendimento irão funcionar normalmente, mas as agências bancárias estarão fechadas em todo o país. E o prefeito de Santa Rita, Emerson Panta, anunciou nesta quarta-feira o início do processo de flexibilização das atividades do comércio a partir do próximo dia 15 de junho. Será a primeira das 5 fases de reabertura gradativa, sendo a última prevista para o dia 15 de setembro. Confira. Nesse novo decreto, do dia 15, iremos trazer a flexibilização já de alguns setores de nossa economia.
Dentre eles, o comércio de forma geral, que vai abrir das 7 às 13 horas. Além do transporte coletivo, que retorna às suas atividades, assim como a construção civil. Os mercados públicos e feiras livres do nosso município permanecerão fechados na segunda e terça-feira, podendo abrir nos demais dias com horário também reduzido das 7 às 13 horas. Aqueles comerciantes de produtos essenciais continuam sem restrição de horário. Então, Santa Rita retoma as suas atividades econômicas com muita responsabilidade e, claro, colocando à disposição da população os nossos protocolos de segurança. Já a Prefeitura de Patos anunciou na noite de ontem que desistiu de flexibilizar o funcionamento do comércio na cidade. A decisão foi tomada com a finalidade de evitar a propagação do novo coronavírus. Um novo decreto foi publicado nesta quarta-feira que prorroga as medidas temporárias emergenciais de prevenção do contágio da Covid-19, revogando por inteiro o decreto publicado anteriormente. Com essa decisão, a Prefeitura de Patos seguirá o decreto do governo estadual, com validade até o dia 14 de junho. E já que estamos falando em decreto, nos próximos dias a Prefeitura de Campina Grande irá publicar exatamente um decreto proibindo que as fogueiras sejam acesas nesse período junino aqui na cidade. Elas são o símbolo do São João do Nordeste. Apesar de toda a fumaça gerada pelas ruas da cidade, muita gente acende fogueiras e reúne a família ao redor delas. Uma tradição que passa de geração em geração. Mas esse ano, não bastasse o silêncio sem as festas juninas, também não vai ter fogueira. O prefeito Romero Rodrigues anunciou que esse ano um decreto será publicado no Semanário Oficial do município, determinando a proibição. Todos os problemas derivados da questão do coronavírus afetam o sistema respiratório. Pessoas que estão em tratamento, pessoas que estão em recuperação, pessoas que às vezes estão se cuidando na sua própria casa. Por outro lado, a manutenção das fogueiras nesse mês pode estimular o aumento de doenças respiratórias, pessoas que têm processo alérgico e aumentar exatamente essa procura por atendimento nas UPAs e nos hospitais da cidade. Então, nesse momento, é evitar. Questão de consciência. A preocupação faz todo sentido. É o que explica essa pneumologista. O acendimento de fogueiras na época, por si só, agrava os problemas respiratórios. E levando em consideração a vigência de uma pandemia, de uma doença que ataca os pulmões, o cuidado deve ser redobrado. Nessa época do ano, há um aumento de internações por doenças respiratórias de 30% a 50%. E no Nordeste, com a chegada do período junino, há uma tradição muito grande de se fazer fogueiras e de se soltar fogos de artifícios. E a fumaça exalada por tais coisas pode agravar ainda mais os problemas respiratórios desses pacientes. Além do que, nós estamos vivendo um momento de pandemia. E que a doença, o Covid-19, ela ataca preferencialmente os pulmões. Então, com a fumaça de fogueiras e fogos de artifício, isso pode agravar ainda mais o problema respiratório de um paciente que esteja acometido com esta doença. O Corpo de Bombeiros estará em alerta. Todos os anos são realizadas campanhas voltadas para o São João e o acendimento de fogos de artifício. Mas este ano o foco principal é a prevenção, para que as fogueiras não venham a ser acesas. Vislumbrando a questão da pandemia, é melhor evitar. De qualquer forma, vamos seguir as recomendações dos municípios, sempre esperando uma resposta nesse sentido para que a gente possa tomar alguma postura. Mas de antemão é melhor evitar as fogueiras porque elas vão gerar muita fumaça. Então pessoas que já têm problemas respiratórios já sofrem normalmente e Covid que não é uma doença simples, né? Confira no próximo bloco. Suspensão do São João gera prejuízo de milhões de reais para a economia campinense. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as festas juninas foram suspensas em Campina Grande. A economia da cidade já começa a sentir o impacto da ausência do maior São João do mundo. O prejuízo já passa dos milhões de reais. Em junho, Campina Grande respira São João. São 30 dias da maior festa junina do mundo.
A cidade, que carinhosamente é apelidada de Rainha da Borborema, se enche de cores e símbolos, fazendo uma verdadeira celebração da cultura e das tradições nordestinas. O Parque do Povo, local da festa, fica lotado. O São João de Campina Grande é o maior evento da Paraíba e economicamente apresenta resultados surpreendentes. Tivemos um impacto de 299 milhões diretos em nossa economia. No Parque do Povo circularam, durante os 31 dias, 1.820.000 que passaram nas catracas do Parque do Povo, entre o público local, excursionistas e turistas. Impacto direto de geração de emprego, nós temos 3.000 empregos diretos no Parque do Povo, em barraqueiros, serviços de segurança, produtores, promotores, músicos. Para o segmento de bares, hotéis e restaurantes, a festa é o ápice da arrecadação de um ano inteiro. O São João é um evento que envolve todos os segmentos da cidade, né? O ano passado movimentou quase 300 milhões de reais durante o mês de junho, não só na gastronomia, não só na cadeia produtiva do turismo, mas no comércio como um todo. Para a hotelaria, ela representa 70%, 75% de taxa de ocupação durante todo o mês de junho, com o ápice da festa no dia 23 e 24 chegando a 100%. No quartel-general do Forró, são mais de 300 profissionais trabalhando anualmente em uma verdadeira cadeia de produção de festividade e alegria. É o impacto na geração de emprego e renda, é o impacto na própria vida dessas pessoas que ano após ano trabalhavam no mês de junho nessa festa. São quase 200 comércios fixos entre quiosques, barracas e pavilhões, 150 ambulantes na área de show vendendo bebida, fora os demais ambulantes em todo o Parque do Povo. Para essa barraqueira que há 24 anos vende cachaça no Parque do Povo, a festa é tudo. Só que a pandemia do novo coronavírus trouxe, além de uma doença desconhecida e letal, uma série de preocupações. Uma renda extra que a gente faz no Parque do Povo e a gente ficou sem saber o que fazer. Porque de repente a gente viu sem trabalhar, né? Aperreado como era que a gente ia pagar as contas, ia fazer feira para dentro de casa, né? Comprar alimentação. E a gente ficou muito triste e aperreado, sem saber o que fazer. Depois de 36 anos, essa é a primeira vez que chega o mês de junho e o Parque do Povo está assim, vazio. Mas a boa notícia é que o São João, ao invés de desmarcado, foi remarcado para acontecer entre os meses de outubro e novembro deste ano. E apesar de ser fora de época, o São João está deixando vários segmentos econômicos da cidade bastante animados. O São João de Campina Grande em outubro é o São João da superação, mas que terá, já no planejamento, já está tendo, todo o protocolo do turismo, de medidas sanitárias, de redução de público, para que possa ser realizado com toda a segurança aqueles que venham a Campina Grande. Se os números permitirem, a festa vai ser realizada e eu acredito que muitas pessoas virão. Existe uma demanda reprimida no mercado. A hotelaria já sinaliza a esse respeito que muitas das datas canceladas do São João foram transferidas, que iriam ser canceladas, foram transferidas para outubro, na esperança de que a festa realmente aconteça. Campina não tem o tradicional São João nesse mês, mas tem o Momento Junino, que este ano acontece de forma diferente. É o Momento Junino em casa. Sábado tem mais uma edição do programa com forró para você arrastar o pé sem precisar sair do conforto de seu lar. Confira. Neste sábado, a partir do 12h30, vai ter muito forró no Momento Junino em casa. Direto da Vila Sítio São João, a animação fica por conta de Roberto Silva, Nicássia Brasil e César e Arthur, Forró Coco Seco. Ninguém vai ficar parado. Acompanhe na telinha da TV Borborema e nas plataformas digitais. E o Borborema Notícias fica por aqui. Assista agora o SBT Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, sempre a primeira. Boa noite.